E aí, pronto para mais uma treta? Esse vídeo vai dar uma treta. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo. Eu vi que tem um vídeo agora de uma moça de coisa esotérica que ela fez assim e ela tá roubando o meu sinal. Fiquei até meio chateado, acho que eu vou parar de fazer assim. Faz um tempo eu fiz um vídeo sobre astrologia e calma, foi só para mostrar a diferença entre astronomia e astrologia, explicar isso de uma vez por todas. Não satisfeito com isso, eu resolvi trazer mais uma dúvida que constantemente me abordam para perguntar, que é a história do 13º signo, sobre o horóscopo, essas coisas que, se você é um astrônomo, você acaba tendo que responder em algum momento. Então, pensando nisso, hoje o vídeo vai falar sobre o 13º signo, sobre o 14º signo, sobre a história dos signos estarem errados, sobre a história de tudo. Eu vou falar um monte de coisa, como se não bastasse, eu acho que eu não tenho hater suficiente, então bora lá. Vamos começar explicando desde o começo. O que é zodíaco? Bom, nós astrônomos facilitamos nossa vida. Imagina assim, como se come uma pizza? Em pedaços. Então, para a gente poder estudar o céu, a gente dividiu o céu em pedaços para poder entender ele melhor. E assim nasceram as constelações. Constelação não é um aglomerado de estrelas. Constelação é uma área demarcada do céu que a gente só dividiu para facilitar a nossa vida, a gente loteou o céu. Ao todo, a gente dividiu o céu em 88 constelações e a gente tem uma playlist que tem o intuito de falar sobre os 88. Acho que não chegamos nem a 10 ainda, mas caso você queira confirmar ou conhecer algumas constelações, vou deixar o link aqui. Abre com o Ctrl apertado ou então espera que eu vou colocar lá na descrição. Lembrando que não necessariamente as estrelas estão próximas entre si. A gente considera que estrelas são da mesma constelação, mas não quer dizer que elas estão juntinhas. É só para facilitar a nossa vida. Acho que eu já falei isso algumas vezes. Para facilitar a nossa vida, a gente pode imaginar que a gente vive sob uma abóbada celeste e que as estrelas estão pregadas nessa abóbada. Não, elas não estão. Elas estão em diferentes distâncias, mas é só para facilitar a nossa vida. Então, quando a gente estuda as estrelas, o movimento celeste, a gente imagina que as estrelas nascem do leste e se põem do oeste, como se a abóbada estivesse rodando sobre a gente. Então, de novo, você imagina uma abóbada, na verdade a gente tem a parte de baixo também, mas por conta do nosso horizonte, né, a gente está na Terra, a gente não consegue ver as estrelas que estão abaixo, e é como se a abóbada celeste girasse em torno da gente. Isso facilita a nossa compreensão do movimento celeste, apenas como um ponto de vista, ok? Ao longo do tempo, conforme a gente ia estudando, a gente começou a ver que as estrelas, como estão quase pregadas nessa abóbada, parecem se mover em conjunto, todas juntas, exceto os planetas. Os cientistas começaram a notar que os planetas eles se moviam diferente em relação às estrelas de fundo. Eles faziam até as famosas laçadas no céu. Conforme ia passando o tempo, o planeta se movimentava entre as constelações do céu. Então tinha época que você via lá Marte andando em Aquário, tinha época que você via ele andando em Áries, em Peixe e assim vai. Eu não falei na ordem, né? Mas vocês entenderam. O Sol realiza esse movimento também em relação às outras estrelas. Na verdade, o caminho que o Sol faz ao longo do ano a gente chama de eclíptica. Olha que nome bonito, eclíptica. Conforme foi passando o tempo, as constelações que a gente via, os astros, os planetas andando no céu, começaram a ficar muito famosas e eram muito importantes porque todos os planetas estavam sempre andando nelas. E a gente chamou essas constelações de zodíaco. Lembrando que isso é por conta do movimento do nosso planeta em torno do Sol. Quando ele realiza um movimento de revolução, nós sabemos que tem épocas do ano em que tem algumas constelações que ele não consegue ver e outras que ele consegue ver. E aí quando passa-se o ano, a gente começa a enxergar aquelas constelações que o Sol não deixava e deixa de ver aquelas outras, sacou? Beleza, até aí você entendeu, mas vai começar a bagunça. Então a definição de constelações do zodíaco são as constelações o qual são atravessadas pela eclíptica, ou seja, é as constelações onde o Sol passa. São as constelações do zodíaco, beleza? Não tá beleza. Porque apesar da gente considerar 12 constelações, elas deveriam ser 14. 14. Então a gente teria 2 signos a mais que jogamos fora. E essas constelações foram jogadas fora porque 12 é mais bonito, é mais próximo de 12 meses e fica mais legal, né? Uma delas eu até entendo, que é a constelação de Cetus, que é mundialmente conhecida e confundida com o nome Kraken por causa do filme, que na verdade o nome dele é Cetus, não é Kraken. Foi um erro
do filme, mas o filme é demais. Release the Kraken. Na constelação de Cetus, a eclíptica passa raspando bem na beiradinha de Cetus, então até que dá para considerar mais ou menos que ela não passa em Cetus, então a gente pode tirar Cetus. A outra constelação é a constelação de Ophiuchus, que é o serpentário, que não tem desculpa, ele passa mesmo pela constelação e sim, ela deveria estar considerada nos 12 signos do zodíaco. Devia ser pelo menos 13, não tem desculpa. O outro problema que a gente enfrenta também é o famoso problema da precessão, mas eu vou explicar ele. Tá, agora eu vou entrar em algumas nomenclaturas que são usadas na astrologia. A astrologia considera que o seu signo, o seu signo é a constelação que estava vigente assim que o Sol se põe no horizonte. E é essa constelação que está vigente assim que o Sol se põe quando você nasce, é a constelação que teoricamente influenciaria na sua vida. Nada contra quem acredita em horóscopo, tudo bem, gente. A gente não tá aqui para discutir isso, não tô aqui para criar hater, tô aqui apenas para explicar algumas diferenças, tá? Para vocês entenderem alguns problemas que tem. O que eu tô falando aqui são fatos, beleza? Paz. Então funciona da seguinte forma: você olha para o horizonte, você nasceu no dia X aí, e quando o Sol se põe, a constelação que aparece, ou seja, a constelação que ele está em cima dela, é a sua constelação, beleza? É assim que é a definição do zodíaco do horóscopo, é assim. É isso. Em primeiro lugar, eles dividem essas datas em tempos iguais e isso é óbvio que não acontece. O Sol fica a tempos diferentes em cada constelação. E não só isso, eles não consideram a precessão. É que, por exemplo, quando eles criaram isso, então quando a pessoa nascia no começo do ano, porque o ano não começava em janeiro, ele começava em março, quando a pessoa nascia nessa época, a constelação que aparecia no céu logo após o pôr do Sol era Áries. Então, portanto, segundo a astrologia, esta pessoa que nasceu nesta época está vigente sobre a constelação de Áries. Só que com o tempo a precessão alterou isso. E aqui eu abro um parênteses só para explicar a precessão rapidinho para vocês. Acontece que a Terra tem inúmeros movimentos. Bom, na verdade ela não tem inúmeros movimentos, ela tem um movimento só, que a gente divide em vários submovimentos para facilitar a nossa vida. Um deles é a precessão. A precessão nada mais é do que um giro, como um peão, sabe? Quando você roda um peão e ele começa a oscilar, essa é a precessão. Isso aqui é uma esfera armilar que a gente usa. Essa esfera é boa para a gente entender um pouco mais de movimento celeste. Então, se a gente imaginar que essa bolinha aqui dentro é a Terra, a gente pode considerar ela inclinada e isso aqui é a abóbada celeste. Essa linha vermelha aqui é eclíptica, é o caminho do Sol ao longo do ano. Então a gente considera o nosso planeta parado e o Sol e as outras estrelas orbitando em torno do nosso planeta. Se por acaso a gente considerar a Terra como um peão, ou seja, a precessão faz ela bambolear como um peão girando, a gente vai ver que vai depender das épocas do ano, a constelação que a gente via quando o Sol estava passando não é mais aquela, acaba se tornando outra. Em resumo, é como se as constelações que estão em torno do nosso planeta dessem uma giradinha. Então quem nascia naquela época do ano e olhava o céu, via Áries assim que o Sol se punha. Mas se você fizer o mesmo experimento hoje em dia, você vai ver Peixes. É muito comum as pessoas tirarem isso e falar que não, essas demarcações do céu são apenas áreas, não são consideradas da astronomia, tal, eles não tentam esquivar desse problema. Mas é comum que tenha uma história chamada Era de Aquários. Eu já falei ela em outro vídeo, mas vou falar de novo. Você já deve ter ouvido falar da Era de Aquários. Tem até uma música. Você conhece, né? Não, nunca ouvi falar. Conta que quando chegar a Era de Aquários vai ser uma era de paz, de amor, união, pois um dia nós vamos nos encontrar. Você também não entendeu a referência. Acontece que agora a primeira constelação do zodíaco é Peixes, porque o nosso zodíaco rotacionou, então a constelação que deveria estar no começo do ano é Peixes e não Áries. Pois ela continua rotacionando e a primeira constelação que está se tornando do início do ano não é mais Peixes. Em breve daqui a uns 300 anos, vai se tornar Aquário. E assim a gente vai entrar na Era de
de aquário. Olha só, que louco. Ok, eu vou ser um pouco mais claro e eu tô até com um pouco de medo do que eu vou falar de ser mal compreendido. Ai, meu Deus. Se você considera que, segundo a tradição da astrologia, que o seu signo, ou seja, a sua constelação vigente é aquela do dia do seu nascimento, você está olhando ela completamente errado há anos. Ou sei lá, só se você nasceu agora não há anos, né? Se quiser, faz um tira-teima. Pega aí um programa de sua escolha, aí, pode ser o Estelário, coloca exatamente na data do seu nascimento e observa o Sol se pondo nesse dia. Coloca lá pelas 6 horas, facilitar, já dá uma olhada quando o Sol se põe e vê que constelação que ele tá. Você pode ser até da constelação de Cetus ou Ophiuchus. Aliás, quer saber? A gente sempre gosta de relembrar nossas referências, onde a gente busca o nosso conteúdo, e esse vídeo eu busquei muito conteúdo aqui, ó, do livro do Rodolfo Lang, nosso camarada, nosso colega, nosso amigo. Rodolfo, um beijão pra você, cara. Esse é o livro aí, recomendo ele, o livro aqui, ó, Aprendendo a Ler o Céu. O Rodolfo Lang fez o favor aqui de criar uma tabelinha aqui para você olhar e descobrir qual que é o signo que tá vigente no seu nascimento. Ó, que facilidade para você. E aí te ajuda que se você, por acaso, for procurar no dia 1 ao dia 18 de dezembro, você vai encontrar Ophiuchus no céu. Vou deixar também a tabela aí, caso você queira olhar e descobrir que tá tudo errado na sua vida. Tá, e criar uma intriga aí, mas paz, amor, paz. Confere lá, não esquece de comprar um livro aqui do Rodolfo, ele explica muito melhor do que esse vídeo aqui, muito mais incrível a didática desse livro. Paz, amor, lembrando que nada contra se você acredita que os astros que estavam no céu, se você tivesse nascido há uns 1000 anos atrás, de alguma forma influenciariam, mesmo eles não estando no céu na época que você nasceu, enfim. Paz, tudo bem, cada um segue sua vida. Só estou respondendo aqui perguntas. Eu sempre sou abordado, perguntado sobre esse maldito 13º signo, ou 14º. Eu acho que se você não gostou do vídeo, pode dar um dislike, mas se você gostou, dá um like aqui, por favor. Aproveita para comentar aqui embaixo, segundo essa tabela, qual que seria a sua constelação vigente. Ó, tem um guinho de Ophiuchus aí, queria saber. Ou de Cetus. Ou de Grifinória. Ou de Lufa-Lufa. Ou de Lannister. Enfim, lembrando que os Astrotubers é constituído por astrônomos profissionais. E se você quiser que a gente continue nosso trabalho, a gente precisa da ajuda de vocês. Dá um like, comenta, dá aquele bom dia para movimentar esse vídeo. Eu preciso demais dessa ajuda. Nosso canal tá bem complicado mesmo, assim, o YouTube tá nos chutando mesmo bastante. Então eu espero que você de alguma forma possa nos ajudar. Comenta aqui, joga esse vídeo lá no grupo da família, joga para seus pais aí, vamos jogar para todo mundo, joga para quem acredita em astrologia, quem não acredita, todo mundo vai gostar desse vídeo, todo mundo gosta, eu acho, né? Não? É. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal.